Beleza, paz do Senhor, irmãos. É uma enorme alegria poder estar aqui com cada irmão. É sempre uma enorme alegria poder estar com o povo de Deus. Os que puderem, por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos ler o segundo livro do profeta Samuel. Capítulo de número 23. Nós vamos ler o versículo de número 37 para a nossa meditação. Nós vamos ler somente o primeiro nome e a nacionalidade dele. Diz assim: Zeleque de Emon. Vamos lá, vamos ler esse nome e a nacionalidade dele. Vamos lá, 1, 2, 3. De Amon. Amém. Podem-vos assentar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fernando. Obrigado pelo convite, pastor. Muito obrigado. É uma grata surpresa poder estar aqui contigo, né? A vida da sua esposa, a pastora Selma. Temos que levar vocês lá. Vai mesmo? Obrigado, tá bom, pastor? Um amigo, uma família amada. Que Deus continue honrando a vida dos pastores que aqui estão. Deus seja louvado muitíssimamente pela vida de vocês, pela vida do meu pai, que está nos acompanhando. Obrigado, pai. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada obreiro. Eu tenho um amigo aqui, o Diego. Deus abençoe sua vida, querido amigo, bem como a sua esposa, sua casa, sua família. Que Deus continue honrando muitíssimamente a vida de cada um dos irmãos. Meus queridos, eu prometo que eu vou ser breve, até porque hoje é sábado, então dá para ir até uma meia-noite, sim ou não? Eu trouxe alguns livros. Quem gosta de ler aqui diz amém. Jó ao cheiro das águas. Esse livro eu escrevi na pandemia e eu reescrevi esse ano, na verdade o ano passado. Eu falo acerca da história do patriarca Jó. É um devocional? Não. Ele é um comentário expositivo de uma boa parte do livro de Jó. Aqui você vai ter muitas informações a respeito do patriarca Jó. Eu tenho outro livro também, comentário bíblico, o Cântico dos Cânticos. Lá no ministério onde congregamos, na Assembleia de Deus Rocha Eterna, eu e a minha esposa, nós somos pastores do Ministério de Casais, e recaiu sobre mim a responsabilidade de escrever uma obra tratando especificamente acerca da vida conjugal. Os 117 versículos do Cântico dos Cânticos, sem sombra de dúvida, ele tem um viés tratando a respeito da vida a dois. Por exemplo, eu descobri no Cântico dos Cânticos que é inteiramente normal. Cadê as irmãs aqui? Diz amém. Cadê os irmãos aqui? Diz amém. Isso aí. As irmãs aqui diz amém. Olha aí, que coisa boa. Somente com as irmãs aqui. As irmãs são mais comunicativas que seus maridos, sim ou não?
Vocês sabiam que uma mulher, ela precisa, cientificamente falando, falar no mínimo 40 mil palavras na semana? O homem 6, 7 mil já é o suficiente. E não é que tem base bíblica para isso? Cadê as irmãs aí? Diga amém. Aqui no Cântico dos Cânticos, a esposa, a Sulamita, porque o nome Sulamita é o nome feminino do nome Salomão. Salomão significa o pacificador, a Sulamita significa a pacificadora. Olha aí. E a Sulamita, quase 60% do livro, quem fala é ela. Olha aí. Quem vocês acham que começa falando aqui nesse livro? É ela. Quem é que encoraja o esposo para falar? É ela. Quem é que termina falando? É ela. Então sabe o que eu descobri, pastor Fernando? Que o problema não está na quantidade, na porcentagem. O problema está no que fala. No que fala. Eu tenho o costume de dizer: se as nossas palavras não for mais nobre do que o silêncio, é melhor que não fale. Então, aqui no Cântico dos Cânticos, vai nos ensinar o poder da fala no casamento. Outro ponto importante, nós fazemos gabinetes frequentemente, e a gente às vezes percebe quando há muito hormônio feminino no homem. Sabia disso? É quando ele começa a falar muito. E outro ponto importante, queridos irmãos, já para nós entrarmos na palavra: elogio ainda salva casamento. Já elogiou sua esposa hoje? Já elogiou seu marido hoje? Eita. E tem dia, queridos irmãos, que as nossas esposas, eu não sei se isso acontece só comigo, obreiros, pastores que aqui estão me ladeando, mas tem dias que as nossas esposas, elas criam um ambiente para nós elogiar elas. Sim ou não? Sim ou não, meus amigos? E a Sulamita também, que não era boba, ela incentivava o seu amado a elogiar. Quer ver? O Cântico dos Cânticos, capítulo 2, no versículo 1, ela diz assim, ó: repita comigo, somente as irmãs: eu sou como a rosa de Saron. Vocês sabiam que aqui não é um elogio? Aqui é um alto desprestígio. Na verdade, o que ela está dizendo é: ô meu amado, está vendo aquelas rosas comuns que nascem nas costas do Monte Carmelo, no meio da lama, no meio do charco? Estou vendo, eu me comparo a elas. A pergunta que não quer calar: será que ela gostaria de ouvir da boca do amado, concordando, dizendo: realmente você é igual a essa rosa aí de Saron aí? Não. Ele olha para ela e diz assim: tu és o lírio entre os espinhos. Assim é comparada você, minha amada, às demais mulheres. Sabe o que ele está dizendo? Você é comparado como lírio branco que nasce entre os espinhos. As demais mulheres são feias igual espinhos, mas você se destaca entre elas. Elogiou, olha aí. Aí o irmão não elogia, está entendendo? Tem que elogiar. Elogia sua esposa aí, elogia ela aí. Tem muitas lições aqui. E esse último aqui, ó, O Homem de Tarso. Eu demorei 14 anos para escrever esse livro. É uma biografia completa do apóstolo Paulo. São quase 400 páginas. Eu falo desde a infância até o último dia da vida de Paulo. Vai estar ali na frente. Eu aceito todas as formas de pagamento. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, sem sombra de dúvida,
Davi foi um dos maiores personagens no Antigo Testamento, e por que também não dizer no Novo Testamento? Até porque, por mais que Davi é um personagem do Veterotestamentário, do Antigo Testamento, ele é um dos mais mencionados no Novo Testamento. Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. Davi cresceu no norte da Palestina, especificamente numa pequena cidade ou uma aldeia chamada de Belém, de Efrata. Uma forma para diferenciar de outra Belém que tinha dentro do território de Israel. Todos nós somos sabedores de que Davi, ele veio de uma família de camponeses, cuja Bíblia deixa bem claro que ele tinha pelo menos 2 irmãs que eram as mais velhas, cujo nome delas era Zeruia e Abigail, que tudo indica que foi do primeiro casamento, do primeiro relacionamento da sua mãe, cujo primeiro nome que aparece sendo esposo da mãe de Davi é Naás. Após a morte de Naás, ela casa com Jessé, e com este homem ela tem mais 8 homens, ou 7, dependendo do registro de Samuel ou de Crônicas. A certeza que temos é que, sem sombra de dúvida, Davi, ele foi excelente em tudo que ele fez. Davi foi o maior pastor de ovelhas. Davi foi o maior musicista que houve dentro do território de Israel. Tocava todos os instrumentos de sopro, de percussão, e também instrumentos de cordas. Davi foi um grande compositor, até porque, quando lemos o livro dos Salmos, nós entendemos que pelo menos 73 salmos é de autoria de Davi, sem falar dos salmos que estão espalhados nos registros históricos, como Samuel. O que me chama a atenção, queridos, é que Davi, ele se destacou em diversas frentes, mas sem sombra de dúvida, um dos pontos mais destacáveis a respeito deste homem com a sua pele ruiva, sem sombra de dúvida, é a pessoa de Davi como um grande guerreiro em Israel. Até porque, quando lemos a poderosa palavra do Senhor, nós entendemos que Davi, ao assumir o trono de Israel, com seus 37 anos de idade, a gente percebe, queridos irmãos, que Davi agora vai começar a subjugar as nações que outrora trazia grandes problemas para o reino de Israel. Quando lemos 2 Samuel, capítulo de número 8, a Bíblia nos traz a informação dizendo
que nenhuma das nações que se levantaram contra Davi tiveram êxito e sucesso, nem as nações do norte, a saber, a grande Síria, Arã e também as terras de Zobá, nem a nação do sul, especificamente os edomitas, nem as nações que viviam nas regiões do oeste, como a Filístia, nem mesmo as nações que viviam no leste, Moabe, conseguiram parar a marcha triunfante, esse poder de conquista de Davi, ao ponto da Bíblia nos trazer a informação dizendo que o Davi, que conforme o Salmo 78, a Bíblia nos diz que cuidava das poucas ovelhas pejadas de seu pai, agora se tornou o homem mais poderoso que havia no planeta Terra no ano 1000 antes de Cristo. O próprio pastor Chuck Swindoll, ou Charles Swindoll, ele diz que Davi superou até mesmo o Faraó, até mesmo os hititas, e chegou a ter um exército de mais de 1.300.000 homens. Mas o que eu acho interessante é que tudo começou no campo, porque no Salmo 78 a Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas pejadas, e não havia uma necessidade tamanha de cuidado como alguém que tinha que cuidar das ovelhas pejadas. E que ovelhas eram essas? Esse termo pejadas está falando acerca de ovelhas que estavam grávidas e que dentro delas estavam sendo geradas um cordeirinho, que as suas pernas ficavam inchadas e que diminuía a sua agilidade de andar, enquanto o rebanho comum, enquanto o rebanho normal conseguia andar com tanta normalidade, as ovelhas que estavam grávidas de um cordeiro diminuíam a sua marcha. E o que Davi fazia? Ele saía da frente e ia para trás das ovelhas pejadas e começava a andar no passo delas. Era Deus dizendo: cuida dessas ovelhas que estão gerando cordeiro dentro delas, que um dia eu colocarei você para pastorear a nação de Israel. Oh, aleluias. E o que eu acho interessante é que Davi se torna o homem mais poderoso. Angariou toneladas e toneladas de ouro, ao ponto da Bíblia nos trazer a informação dizendo que quando Davi foi ofertar para a construção do templo, ele ofertou mais de 100 toneladas de ouro. Ouro este que, segundo o registro do cronista no capítulo 3 de 2 Crônicas, ele diz que era ouro de Parvaim, que segundo o comentarista Martin Selman, este ouro nem amarelo era, pois sim era vermelho. Davi angariou toneladas e toneladas de prata, de bronze, pedras preciosas como carbúnculo, topázio, diamante, esmeraldas, rubi. Se tornou o homem mais poderoso que havia no ano 1000 antes de Cristo. E você poderia me perguntar: e o que isso tem a ver com o texto que ora nós acabamos de ler? É que agora nós estamos diante, queridos, de um Senhor que sabia que os seus dias estavam findando no planeta Terra.
Davi está deitado em uma cama, e de repente vem entrando naquele quarto, naquele lugar específico, nos aposentos de Davi, vem entrando alguns historiadores da época de Davi. O mesmo Charles Swindoll, seu livro Histórias Fascinantes, ele diz, e ele descreve essa cena. Ele diz que os historiadores vão ladeando, rodeando a cama de Davi, e cada um deles tem um recipiente grudado no seu cinto, cheio de tinta, com uma pena na sua mão direita, e com um pergaminho feito com o couro dos bois na mão esquerda. E esses homens estão diante de um dos ícones da história da humanidade, a saber, o rei Davi. Esses homens olham para Davi e começam a incitá-lo, a encorajá-lo, a falar acerca dos seus feitos, das suas conquistas. Como que Davi pegou um reino que tinha 16.000 quilômetros de metros quadrados, e agora estava entregando a Salomão 10 vezes mais, com 160.000 quilômetros quadrados de terra dada a Davi. Esses homens estão esperando Davi falar acerca das suas estratégias de guerra, acerca dos seus momentos áureos, seus momentos de glória. Eles estavam esperando Davi se gabar, falar acerca dele e dos seus feitos. Mas é nessa cena que é desenvolvido o capítulo 23 de 2 Samuel. Parece que eu posso ver o rei Davi, um senhor, olhando para aqueles historiadores e dizendo: não tem como eu falar de mim, não tem como eu se auto-vangloriar. Por mais que eu poderia usar diversas testemunhas, que foram testemunhas oculares de tudo que Deus fez na minha vida, mas não teria sentido falar de mim, porque eu não cheguei aqui sozinho. Eu só cheguei aqui porque teve um pelotão de frente, guerreiros qualificados no mais alto calibre em todo Israel, e que superaram seus limites. E eu não vou falar de mim, eu quero falar acerca deles. Quem é esses homens, ó rei Davi? Esses homens são diferentes. Esses homens estiveram comigo quando eu estava fugindo 10 anos de Saul. Eles estiveram comigo nos desertos, eles estiveram comigo nos cerrados de Zifes, eles estiveram comigo no tempo da humilhação, quando nem comida nós tínhamos, e tivemos que nos humilharmos e ter que pedir comida para homens que nos humilharam. Eles estiveram comigo, fugindo e sentindo o gosto amargo da traição e da ingratidão. Não tem como eu falar de mim, eu preciso falar acerca deles. Irmãos, eu venho aqui nessa noite, na introdução desse sermão, simplesmente para te dizer: nunca esqueça de um princípio de lealdade que tem se acabado nos tempos atuais. Nenhum de nós chegamos sozinho aonde nós estamos.
o que tem de gente que está se gabando, batendo no peito e dizendo: eu cheguei por causa do meu diploma, eu cheguei por causa da minha intelectualidade, eu cheguei por causa do meu QI avançado, eu cheguei por causa disso, daquilo. Você só chegou porque Deus colocou pessoas do seu lado que acreditou em vocês. Davi está naquela cama e ele começa a falar: eu conheci um homem cujo nome dele era Josebe de Bacebete. Parece que eu posso ver os historiadores registrando o nome daquele homem. Oh glórias! É a capacidade de registrar no marco da história alguém que, se não fosse Davi falar acerca deles, nunca estaria na Bíblia. Eu conheci um homem chamado de Josebe Bacebete. E o que tem esse homem? Em uma ocasião, ele sozinho matou 800 inimigos. Oh queridos, se esse homem matou 800 inimigos em um só dia, vocês há de concordar comigo, se ele matou um inimigo a cada minuto, ele lutou pelo menos 13 horas ininterruptamente. Parece que eu posso ver Davi dizendo: escreve o nome dele aí, ele precisa ser registrado, ele não pode ser esquecido, o nome dele tem que estar marcado aí, ele tem que estar marcado nos anais da história. Ele recebeu a bênção que Deus prometeu à casa de Israel. Que bênção é esse, ó meu Senhor Davi? Está lá em Levíticos capítulo 26, no versículo de número 10. Deus disse: aqueles que obedecerem à minha lei, 5 homens perseguirá 100 inimigos, e 100 homens de Israel perseguirá 10.000 inimigos. Lá vai a primeira palavra profética aqui. Os seus inimigos continuam os mesmos, os demônios continuam os mesmos, mas o que vai mudar esse ano? Deus vai te potencializar, Deus vai te capacitar. Se você puder, olhe para esse Josebe de Bacebete aí do seu lado e diga para ele: vai cair demônios aqui nessa cidade, porque Deus vai levantar uma igreja. E ele fala acerca de Eleazar, que lutou tanto, a espada ficou grudada em sua mão. Aí depois ele fala de Samar, que sozinho defendeu um pequeno pedaço de terra que tinha lentilhas. Aí depois ele fala acerca de 3 anônimos que exerceu o mais alto nível de lealdade para com Davi, quando Davi estava com vontade de beber água, que ficava na fonte de Belém. Eles ouviram Davi falando baixinho, e eles foram até aquela fonte, romperam as fileiras dos filisteus e trouxeram a água para Davi. Ele fala acerca de Azael, sobrinho de Davi, Abisai, um sacerdote que deixou de exercer o ministério sacerdotal, a saber o nome dele de Benaia, para se tornar um dos maiores guerreiros que Davi teve. E ele vai falando os nomes. Aí de repente Davi abre a boca e diz assim: tem um que o nome dele é Zeleque, o amonita. Será que você pode repetir comigo? Zeleque, o amonita. Perceba que Davi, ele está deixando bem claro aqui. Ele poderia ter dito simplesmente o nome desse guerreiro,
Mas ele faz questão de falar a respeito da nacionalidade dele. E como na Bíblia nada é por acaso, e tudo é intencional, Davi está deixando bem claro que entre os 37 guerreiros havia um que não era israelita, era amonita. E eu já vejo a graça de Deus se manifestar aqui. Por que, pastor Elidiel, que você vê a graça de Deus manifesta aqui? Porque a lei, entre os 613 preceitos da lei, havia um dos preceitos que dizia: a amonita não pode fazer parte da congregação do povo israelita. A amonita não participa do culto, não participa das festas anuais, não participa de absolutamente nada que está relacionado ao povo de Israel. Isso era a lei dizendo. Onde que eu acho isso? Deuteronômio 23. A lei dizia que os amonitas não tinham nenhuma oportunidade de fazer parte do povo a qual o Senhor tinha escolhido. Mas a graça é graça extraordinária. A lei diz, não pode entrar. A lei diz, é amonita. A lei diz, você é descendente daqueles que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A lei diz, aqui você não pode entrar. A lei diz, você não pode ter acesso a absolutamente nada disso. Mas a graça, que não alcançou somente o presente e o futuro, mas que também alcançou o passado. A graça estava olhando para Davi, dizendo: Davi, entre tantos guerreiros israelitas que você escolheu, a minha graça alcançou um que não é israelitas, é amonitas. Vai lutar do teu lado, Davi, porque a graça ainda alcança. A graça ainda, ela é o escândalo do século 21. Aqueles que às vezes olham e dizem: esse daí não pode, esse daí não deve, esse daí não pode sentar, esse daí não tem direito na mesa, esse daí para dentro do arraial não entra, esse daí não vai fazer parte do culto, esse daí não vai fazer parte das festas. Mas a graça, ela olha e diz: Zeleques, vem para dentro, rapaz, vem para dentro, eu te escolhi. E cai chomerraceias. É graça. Porque hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas que dividem a Bíblia em 7 dispensações. Cuidado. Dentro da teologia, principalmente da área soteriológica, fica bem claro que quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, a salvação não alcança somente o tempo presente de Cristo, e não somente o tempo futuro, mas também alcança o passado. Como é que Noé foi salvo? Pela graça. Como é que Abraão foi salvo? Pela graça. Como é que Sara foi salvo? Pela graça. Como é que Davi foi salvo? Pela graça. Como é que Ruth e Noemi foi salvo? Pela graça. Como é que Zeleque foi alcançado? Pela graça. Não há outra forma de ser alcançado por ele a não ser pela graça. Nunca foi mérito, sempre foi Quantos podem glorificar o nome dele aqui? Quantos foram alcançados por ele aqui?
Se isso é motivo de adorar, como diz o pastor Fernando, deixa as suas duas mãos levantadas e tribute glória a Ele aqui nessa casa aqui agora. Ele te arrancou da macumba, te arrancou da cocaína, te arrancou do crack, te arrancou do bailão, te arrancou do boteco, e Ele te arrancou de lá e te trouxe para cá. Vem porque a graça te traz. E tudo indica que Zeleque foi um dos últimos guerreiros de Davi. Porque o que vale aqui não é quem chega primeiro. O que vale no reino é quem chega e não cai na inércia, mas chega para ser diferente, para ser excelente. O que mais nós temos nos tempos atuais é pessoas que estagnou. Por que eu estou dizendo isso daqui, queridos irmãos? Porque Amon, repita comigo, Amon, mais alto, enquanto eu tomo a minha água, vamos lá, 1, 2, 3. Foi uma das últimas nações que Davi conquistou. Uma das últimas. Está em 2 Samuel aí. Davi tem mais de 50 anos de idade. Escute isso. E Davi envia Joabe para conquistar a capital de Amon, cujo nome dela era Rabá. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Joabe envia uma mensagem para Davi dizendo: Davi, venha para o campo de batalha, porque Rabá, Amon já está caindo. Perceba que Davi, ele começa a destronar Amon da capital, é do centro, é onde está a mente pensante. Até porque havia um título arcaico utilizado para os reis de Amon. E que título era esse? Naás. E a palavra Naás, na raiz etimológica da palavra hebraica, significa serpente. Joabe manda uma mensagem dizendo: vem, Davi, Rabá já está caindo. Vem, para que os homens não me glorifiquem, não dê a honra para mim, mas a ti. Eita. A Bíblia diz que Davi foi. Escute isso. E vai acontecer algo extraordinário aqui. O que vai acontecer? Davi vai entrar, escute isso, no templo de Moloque. A Bíblia diz que ele entra e ele pega uma coroa de 1 talento de ouro. Escute isso. Flávio Joséfo diz que cravado na frente dessa coroa tinha um rubi e um monte de pedrinhas cravejadas sobre uma coroa que pesava 34 quilos. Aí você poderia me perguntar: Davi, como que ele vai pegar essa coroa? Escute isso. A Bíblia, quando fala que Davi pegou essa coroa, a Bíblia diz que ele tirou da cabeça do rei. E essa palavra rei ali, no hebraico é Meler, é utilizado para Moloque, a divindade maior dos amonitas. Macai, que é um bom comentarista, ele diz que o templo de Moloque tinha pelo menos 7 compartimentos. 7 compartimentos. Os primeiros adoradores levavam as suas ofertas no primeiro compartimento. Levavam o quê? Cereais. No segundo, era levado algo superior às primeiras ofertas. Quando chegava no sétimo compartimento, havia uma estátua no formato de um cavalo, metade homem, metade cavalo, e com uma coroa de 34 quilos na cabeça de Moloque.
Ninguém em Amon ousava entrar no templo de Moloque. Mas quando Davi entra em Rabá, ele não quer nem saber. Ele entra dizendo assim: esse território não é mais de Moloque, esse território tem dono. Aonde está a coroa de Moloque? Está lá dentro do templo. Lá vai Davi. Por quê? Porque naquela época, quando um rei arrancava a coroa da divindade que perdia a guerra e colocava na cabeça, ele estava dizendo: esse território não é mais do diabo, esse território agora tem donos, e o dono dele se chama Jeová de Sabaote. A partir de hoje está cravada a bandeira de Israel aqui, e esse território é dele. Os guardas estão olhando para Jesus com seu corpo todo moído pela zorrague romana. Aí alguém tem uma brilhante ideia: vamos fazer uma coroa para ele. Aí pega alguns arbustos com espinhos de 3 centímetros e começa a tecer uma coroa. E no mundo natural alguém olharia e diria: vamos zombar deles, vamos zombar deles. Mas no mundo espiritual o diabo sabia: ele está levando sobre a cabeça deles toda a maldição, os cardos e os espinhos e os abrolhos, que era consequência do pecado, agora está sendo utilizado para fazer uma coroa, e será colocado sobre a cabeça de Jesus. Quando Jesus se levanta na cruz com aquela coroa cravada, ele está dizendo: Pai, eu comprei, é meus, eu arranquei das mãos do diabo, agora são todos meus. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? As coroas de espinhos é a marca que ele tomou posse. Eu estou sentindo uma graça dele aqui. Davi conquista Amon, e com ele traz um menino chamado de Zeleque. Vamos lá, 1, 2, 3. Zeleque. Lá vem Davi trazendo Zeleque. Entre tantos que morreram em Amon, Zeleque está sendo trazido para dentro de Israel. O que eu acho interessante é que o nome Zeleque significa rasgadura. Veio de Moabe em pedaços, em fragmentos. Mas Davi está trazendo eles. Eu vou fazer de você um grande guerreiro. Não tem como dizer que a graça de Deus não é manifesto nisso. Você lembra de quando Jesus te trouxe para cá? Lembra de quando ele te arrancou lá das terras de Amon? Lembra quando você chegou aqui em pedaços, em frangalhos? Alguém olhava e dizia: o que vai ser disso? O que vai ser disso? O que vai acontecer com isso daí? Eu fico imaginando o clero religioso olhando para Zeleque, sendo ele um amonita, e meneando a cabeça e dizendo: o que esse amonita está fazendo aqui? Ele não tem direito de fazer parte disso. Mas parece que eu posso ver Davi dizendo: eu sou o rei, foi eu que escolhi, foi eu que trouxe, e eu protejo quem eu trago. Vou fazer dele um grande guerreiro. Eu estou pregando para gente aqui, que alguns que te questionam dizendo: por que eles? Por que elas? Por que logo ele? Ô irmãos, vai perguntar para quem chamou. Está chamado, pronto e acabou.
Olha para esse Zeleque aí, diz para ele aí, ó, diga para ela: está em pedaços, mas foi ele que escolheu. Está em frangalhos, mas foi ele que te escolheu. Deixa questionar. O que importa é que ele te trouxe para essa casa. E sabe o que eu acho interessante? E eu termino a minha participação. Repita comigo assim: Davi tinha um exército de mais de 1 milhão de soldados. Mas Eleque decidiu não ser só mais um. Porque o que mais nos imprime nos tempos atuais é as pessoas quererem que nós sejamos só mais um dentre muitos. E eu venho aqui nessa noite simplesmente para te encorajar e para te dizer: seja diferente. Faça o que ninguém tem coragem de fazer. Sem sombra de dúvida, mais de 1 milhão de soldados, na esmagadora maioria, eram israelitas. Mas cadê o nome deles aqui? Nasceu em Israel, cresceu em Israel, mas foi igual a todos. Aí vem um Zeleque lá de fora. Eita. Ei, calabai, chorebarraceios. Cheirador de cocaína, fumador de maconha. Os traficantes já tinham jurado ele de morte. Era meretriz lá fora. Nem ele se autovalorizava. Aí Jesus, o filho de Davi, entrou lá na tua mão e falou: vem cá, Zeleque, vem cá que eu vou te trazer para cá. Eu vou te fazer diferente dos demais. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui? Chega de ser igual a todos. É tempo de termos a noção de que Deus quer levantar a igreja brasileira diferente. Não foi nenhuma e nem 2 vezes que eu já vi pregadores brasileiros batendo no peito dizendo: a maior igreja do mundo é a dos brasileiros. Já vi pregadores dizendo: a América está passando por uma frieza espiritual. Irmãos, só fala isso quem não tem noção. A América ainda é o top 1. Eu fui numa igreja com 16 mil pessoas sentadas, mas que não estavam sentadas. Eram pelo menos 2 horas de louvor, batendo a mão, o suor descendo, caindo no chão. Eita. A maior igreja do mundo ainda é a igreja americana. E a segunda brasileira? Não, Coreia do Sul. E nós somos os terceiros. O que nós aprendemos com isso? É que nós estamos vivendo uma época, queridos irmãos, de gente que se acostumou em simplesmente ser igual. Deus está mandando dizer: se tu quiser, eu te dou tanta graça, tanta autoridade. Eu não te chamei para ficar esquentando bancos. Eu te chamei para te dar autoridade. Eu te chamei para ser diferente. Eu quero fazer algo novo aqui nessa igreja. Assim diz o Senhor. Se tiver alguém conformados, levante a tua mão em nome do Senhor Jesus e recebe poder aí agora. Só quem quer mais aí agora. Só quem quer mais aí agora. Cai, calabai, chorebas. Quem quer mais aí? Quem quer aprender com o dono da casa? Recalabai, chorequederebahaceias. O que eu acho interessante é que Davi, pelo menos por 2 vezes, ele diz assim em seus salmos. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 144, no versículo de número 1: bendito seja o Senhor, a minha boca que treina as minhas mãos. Repita comigo: bendito
seja o Senhor que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. No Salmo 18, Davi também vai mencionar a respeito do Senhor ter ensinado ele a lutar, no versículo 34. Sabe o que a gente aprende com isso daqui? Zeleque iria aprender com alguém que aprendeu com Deus. Sabe o que a gente aprende com isso? O problema é que a gente está aprendendo com gente que não conhece Deus. O problema é que existem pessoas que estão querendo nos ensinar e não sabe nem o que é uma intimidade com Deus. O problema é que tem gente que está reclamando de coisas que nunca sentiu. O que tem de gente no nosso meio pentecostal que está pregando contra as línguas estranhas, contra as manifestações do Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo uma época, queridos irmãos, de muitas igrejas que tem placa de igrejas de cunho pentecostal, mas que são verdadeiros freezers. Mas aqui não, Satanás. Aqui tem uma igreja que ainda aprende. Deus vai começar a adestrar a gente aqui, ó. Deixa a tua mão levantada. Deus vai começar a te dar habilidade. Oh, glórias a Deus. Recebe aí a habilidade do filho de Davi aqui agora. Ai, que mais choremahaceias. Vocês não têm ideia o quanto eu fiquei feliz. O pastor Fernando chegou no meu ouvido e falou: pode dar lugar, se quiser correr pode correr, se quiser andar pode andar, se quiser falar em línguas pode falar. Porque infelizmente tem muitas igrejas que nem isso mais pode. Mas eu louvo a Deus que ainda aqui tem zeleques, gente que foi arrancado do crack e que entende o que é graças. Se isso é verdade, recebe da graça que está sendo manifesta aí agora. Que manoko nehemina hasubides. Ei, calabai chorebahaceias. Deus vai fazer algo diferente nessa casa. Que pico no remineres. Tiquiminais toqueles. Tu de que se andecou? Cai choconorros. Dei vei de que onderai. Eu sou o Senhor deste lugar. Tu reis. Tu riandagai. Eu estou segurando vocês nas minhas mãos. Que no que anderou decai. O diabo, ele acha que vai parar, mas é minha igreja. Tu dai que no que andai. Chegou o tempo de eu fazer algo novo nessa cidade. Oh, candaguerei de onde cai. Ouça, minha igreja, eu não deixarei nenhum de vocês para trás. Tu é candarai de cou. Chegou o tempo do crescimento neste lugar. Tu vai. Eu vou tirar aqueles que não querem que a obra não venha a crescer. Tu de cap. Eu vou começar a fazer algo novo nesse lugar. Que vai de com ne cai. Eu tenho sondado os corações. Aonde eu encontrar sinceridade, tu reais. Eu vou começar a manifestar do meu poder. Igreja minha, escuta o que eu digo. Muitos lugares a vaidade tomou conta. A arrogância do homem tem suprimido a minha presença. Mas eu ainda vejo humildade neste lugar. E eu vou começar a manifestar dos meus dons espirituais. Eu convido vocês para caminhar comigo.
Porque chegou o tempo de eu mandar um avivamento nessa cidade. As religiões afros não vão levar os meus jovens. O espiritismo não vai destruir a minha juventude. Eu vou começar a fechar os bares. Eu vou fazer algo novo neste lugar. Eu marquei essa noite para fazer algo novo no meio de vós. Eu sou o Deus deste lugar. Minha igreja, se prepares. Eu marquei essa noite para mandar da minha glória. Assim diz o Senhor: recebe da minha glória. Está descendo uma apoteose de glória aqui agora. Está descendo uma apoteose de glória aqui agora. Zeleques, se levanta. Chegou a nossa hora. Aqui agora recebes o que Deus está dando. Aqui agora recebes. Seja cheios. Eu não nasci para ser igual a todos. Vem ser diferente. Vem ser diferente. Vem viver. Deixa o fanatismo de lado, quebra a etiqueta e vem pra glória. Fica de pé adorando.
O diabo perdeu mais uma vez. Deus está levantando uma igreja. Jovens, adolescentes, se prepara. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se você puder, passe pelo corredor e pegue na mão desse crente que está do seu lado aí. O céu está baixinho nessa casa aqui, ó. Levanta a mão desse crente aí. E você vai sentir com eles o que está descendo aqui agora. Olha aí, ele vai começar a renovar aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha o varão, olha o varão, olha o varão, olha o varão. Agora, olha lá, olha lá, recebe poder de Deus agora. Recebe o que está descendo aqui agora. Marcha, soldados. Vem pra guerra, Zelex. Fica, choremas. Agora você vai abraçar alguém aí. Abrace alguém e compartilhe dessa graça. Tem algo diferente aqui nesse altar. Está queimando esse lugar. Deus vai começar a renovar crente aqui agora. Fala em línguas. Fala em línguas. Recebe o dom de línguas aí agora.